Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com o secretário Alcir Matos. Ele é secretário da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades e também responsável pela coordenação da feira, da Expofeira aqui do Amapá, chamada Feira Agropecuária. Comigo na entrevista o José Alcolumbre. Eu quero contar com você também, preste atenção porque vai ser muita coisa anunciada aqui, coisa importante para a feira e para os empreendedores, para você que vai ser apenas um visitante da feira. A gente volta já. Muito bem, de volta agora sim, conversando com o Alcir Matos. Parece muito grande em tê-lo aqui, Alcir, para falar sobre essa nova secretaria, de qualquer maneira, toda vez que você vai a qualquer lugar para falar dessa nova secretaria, né? E também para falar dessa nova atribuição lhe dada paralelamente. Como é que está, além de recebê-lo aqui com muita alegria, como é que está o amigo? Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Josiel. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. São grandes debatedores, né? A gente espera estar ao nível para responder todos os questionamentos. Bondade sua, secretário. E a gente quer estar aqui, como disse o Rodolfo, a responsabilidade da coordenação da feira é grande, mas não é só minha, graças a Deus, viu, Rodolfo? Estou na coordenação geral, mas a gente tem uma equipe muito grande que está se desdobrando. Eu acho que é isso que importa. Quando uma equipe grande trabalha, cada um faz sua parte, o resultado, com certeza, essa figuração de coordenadoria geral é só meramente figurativa, né? Que a gente acaba repartindo isso com Mas é aquele que fala com o chefe, né? É um dos, né? Nem toda vez é um dos que fala com o chefe, tem que ter acesso, algumas coisas que forem mais emergenciais precisa fazer. Você é muito amigo do governador Valdez, historicamente, não é tecnicamente, não é? Você tem uma amizade, você diz assim, é da cozinha do governador. Como é que você vê o governador hoje, nesse aperto todo que está passando e ainda tendo que fazer uma feira? Bom, o governo do estado definiu como prioridade a Expofeira, né? E dentro dessa visão de Expofeira do segundo semestre foram cortados em outros investimentos, né? Deixados de fazer, né? Cortados na realidade, né? Onde você vai dar prioridade para a Expofeira, que é uma grande vitrine de negócios, é uma grande mobilizadora da economia amapaense, e a gente sabe que para o microempreendedor e para o grande empresário que vai se mostrar na feira, o que vai fazer negócio da feira é muito importante, né? O estado do Amapá é carente dessa movimentação econômica. Então, esse resgate da feira é justamente isso. Hoje, a parceria com o Sebrae vai dar essa grande visibilidade, dar essa grande vitrine que estamos construindo junto, que vai mostrar todas as oportunidades e potencialidades da nossa região, dentro dos mais diversos setores, mineral, do madeireiro florestal, de agricultura familiar, do petróleo e gás. Então, todos esses cenários que se avizinham aí, eles vão ser mostrados de uma forma lúdica dentro desse pavilhão de exposições, né? Então, o grande, eu digo, atrativo e o diferencial dessa feira, Rodolfo, é você ter um espaço de negócio que está sendo pensado na parceria, que era o grande, na feira de 2009, a gente tocava ainda há pouco, foi a Feira do Empreendedor. E esse ano, essa Feira do Empreendedor na parceria vai para dentro, junto com o governo, e nessa visão do desenvolvimento econômico, do agronegócio, da agroindústria, da verticalização do agronegócio, né, que é a concepção de fábricas, a partir de ter matéria-prima, você conseguir fazer ração para a criação de proteína animal, frango, peixe. Então, todos esses cenários vão ser mostrados dentro da feira, né? Esse espaço ele já está sendo pensado, ele continua sendo pensado todos os dias, a gente tem reuniões sobre ele, e sexta-feira nós vamos ter uma reunião setorial de como que a gente vai apresentar isso à sociedade. É um espaço que vai ter desde capacitação, né, para a população, para técnicos, para agricultores familiares, para todas as áreas, inclusive para a pecuária, né, de tecnologia, de disseminação artificial. Então, está se pensando num grande pavilhão de exposições, onde que a gente mostre todos os potenciais do estado do Amapá e as oportunidades que a gente tem dos nossos negócios. Secretário, a gente sabe da importância que é essa feira para o Amapá. Não podemos esconder, tapar o sol com a peneira. Mas nós também, da mesma forma, não podemos esconder que nós vivemos uma crise que tem servido de justificativa para
muita coisa. A crise ela é enorme e tem sido dada uma dimensão a essa crise até maior do que ela tem, seja pelos governos, o governo central, o governo estadual, o governo municipal. Tem sido mote para qualquer discussão hoje, começa-se falando em crise. E com base nessa informação, eu queria saber do senhor quanto que o governo pretende investir do Tesouro na feira deste ano. José, todos os recursos do Estado, Rodolfo, eles foram focados para a feira, né? Nós temos investimentos lá, desde a área de infraestrutura, que é a recuperação física do parque, né? Você tem investimentos na geração de energia, muito importante essa pergunta que você fez, porque hoje, sem essa contratação de energia para o parque, nós não conseguiríamos sustentar. O parque é uma cidade, né? A Expofeira é uma cidade à noite. Então, com todo o crescimento, em 2009, nós já contratamos, na época, a geração de energia para a feira, porque a gente sabia que a energia fornecida pelo alimentador Fazendinha não tem condições de atender a demanda do parque. É uma demanda pontual, muito grande, né? Você tem o parque de brinquedos, tem um consumo altíssimo, uma arena de shows com iluminação, com sonorização, e toda a iluminação pública do parque de eletroeletrônicos que ficam ligados ali, né? Desde freezers, de espremedores de laranja, de chapas, de N coisas que estão. Então o consumo de energia no parque é muito grande, essa geração também está sendo contratada. Na realidade, estão sendo lançadas licitações, a gente tem parâmetros máximos, né? Com certeza tudo vão ser contratados abaixo disso. Foi aberta na sexta-feira a licitação da Secretaria de Infraestrutura com relação à reforma física do parque, que é essa intervenção toda física, na estrutura física do parque, pintura, recuperação, e outros investimentos na área de segurança, com relação a monitoramento com câmeras, que será terceirizado, né? Vai ser alugado esse equipamento. A questão do estacionamento, que deve ser licitado, uma empresa se habilite a usar o estacionamento e com todo o termo de referência para que contrate a mão de obra do entorno, né? Em todos os termos de referência de todas as contratações, a gente está sugerindo a contratação da mão de obra do entorno, porque você minimiza o transporte urbano, as pessoas estão ali e começam a prestar um serviço que acaba rendendo já dividendos no seu entorno. José, os investimentos são tão variados que eu não poderia lhe dizer uma cifra exata. Por exemplo, a licitação de infraestrutura foi estimada em 1.280.000, só que vai fechar abaixo disso. Esse é o teto que é licitado. Como tem duas empresas concorrendo no certame, foram habilitadas somente duas na fase de habilitação, elas devem baixar desse valor, ou seja, não vai ser fechado nesse teto. A mesma coisa de contratação de geração de energia, né? Foi estimado um valor, né? Eu acho que de 500 ou 600 mil. Eu sei que o senhor é um técnico experiente, o senhor é arquiteto de formação, além da sua demais formações. Eu queria saber qual é o valor máximo que vocês pretendem alcançar no investimento. O que vai ser abaixo de quanto que o governo vai investir junto com o Sebrae nessa feira? Você responde essa pergunta, que é importante, na volta. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Muito bem, estamos de volta conversando aqui com o arquiteto Alcir Matos. Ele é secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades e também o coordenador da feira. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento das cidades, essa secretaria nova. Agora sim, Alcir, quanto é realmente que está reservado, quanto está estimado? Porque de qualquer maneira tem uma estimativa lá na mesa. Está no começo ainda, vai ser feita licitações, eu nem estou aqui querendo saber o número da fração. Não, eu não parei. O senhor é um cara que planeja muito. Vários segmentos, então, né, estão qual envolvidos. é a expectativa máxima para se alcançar? E de investimento, você está falando? Sim, investimento financeiro. Bom, a gente pode juntar, grosso modo, aqui, 1.300.000 para a questão da recuperação, 600 geração de energia, material para ser operar no parque, que é transformadores, equipamento 326 mil, vamos juntando aí, 800, né, com a geração de energia 500, 300, 800 e pouco, mais 1 milhão e pouco, já tem o quê? 2 milhões, né? Mais a parceria com o Sebrae, que é o convênio onde está toda a visão. Como é essa parceria com o Sebrae? Como é? É um convênio entre o Estado e o Sebrae. Não, né? Ele entra com dinheiro, ele entra com várias contratações, por exemplo, ambientação do pavilhão de negócio, a contratação da segurança institucional. O Sebrae vai gastar dinheiro lá? Vai gastar dinheiro lá. Tem todas essas contrapartidas dentro do convênio que estão amarradas. E os cachês dos artistas? Isso a gente estava numa reunião agora há pouco, Rodolfo. Mas vai gastar quanto? 2 milhões, 3 milhões? Não. Tá? Aí, o teto da última feira que foi estimado só com os artistas locais, né?
Na última feira foi gasto 670 mil reais. Vem a atração nacional. As atrações nacionais foi feito um bloco de licitação onde o governador definiu um valor máximo, né? 800 mil reais para se contrate as atrações nacionais, né? Então isso vai ser feito um bloco. Essa negociação sempre se faz ao contrário, né? Porque depende muito da agenda do artista em relação às nossas datas, né? Então essas negociações estão sendo feitas paralelas a esse valor que se tem para se licitar, né? Deve-se pensar em parcerias de consórcio das pessoas que fazem evento para se contratar, vai ter um chamamento ou uma licitação no valor de 800 mil, especificamente para a questão dos shows nacionais, certo? A gente já tem algumas atrações definidas. Está 5 bilhões, então, vamos ver aí para arredondar. Mais ou menos isso, estimado em 5 milhões do governo do Estado deve investir. Na última Expofeira, você tem conhecimento? Eu não tenho, porque a última foi de 2 anos atrás, né? Eu não tenho essa estimativa, mas também a gente sabe que foi. Os estacionamentos foram licitados, a contratação de geração de energia houve também, porque é impossível você fazer uma feira sem essa contratação, e N outros serviços, né? O que eu vejo assim com o maior embrolho é essa contratação dos artistas locais, né? Desse chamamento. Tem que ser uma chamada pública, em que todos eles, o sentimento é aquele, que a gente não deixe nenhum artista descer do palco sem que receba o seu cachê, né? Então, você precisa fazer um negócio desse de muito planejamento. A gente não faz isso do dia para a noite, né? O senhor é craque nisso. A secretaria fim é a Secult. Então a gente tem que pensar todo esse mecanismo, porque no dia que a pessoa desça do palco, ela esteja com o cachê dela garantido, e que a gente sabe que isso é muito importante para essa movimentação econômica. Principalmente numa época dessa de aperto de todo quanto é lado. Isso, e se você for pensar, José, Rodolfo, a feira ela foi pensada estrategicamente nessas datas, porque vai estar entre o pagamento estadual, a gente sabe que o estado do Amapá ele vive do pagamento público, tanto estadual quanto federal e municipal, né? Então, a gente não poderia fugir dessas datas, né? A feira foi muito bem estrategicamente pensada, né? Para entre ser dia 30 de outubro ao dia 8 de novembro, né? Dos shows definidos, a gente tem o do final, que aí já pode dar em primeira mão no seu programa, é o do Lucas Luco no encerramento, no dia 8, tá certo? Que essa data era um empresário que já tinha definido e que acabou vindo como parceiro para dentro da feira, né? E a data do padre, né, que é o Padre Cowboy, que é bastante conhecido como um evento country. Ele é o Padre Alexandre, ele é bastante conhecido pelos católicos, e ele deve fazer o show do dia 2 à noite, que vai ser uma programação toda voltada para a Igreja Católica. Então, esses 2 shows já estão definidos, né? Dia de finado vai ter show, hein? Vão ter show, mas o show católico, né, com o perfil, né, só a Igreja Católica usará. E a gente já tem conversado, inclusive, hoje de manhã a gente teve uma reunião com o Geraldo, e a gente até convidou toda a equipe, né, do Hora Santa, a equipe de produção deles, porque exatamente no dia 2, por coincidência, a gente descobriu isso hoje, o Hora Santa vai estar fazendo 21 anos. É um programa de tradição da família católica amapaense, e a gente quer ver se o Hora Santa se agrega dentro da Expofeira junto com esses eventos católicos, e fazer o chamamento da própria população católica para o evento. Foi criada uma expectativa grande de público para essa feira de 2015, secretário? Vocês têm se preocupado com... José, porque, olha, nós estamos falando de um momento de crise, né? Certo. Então, a crise, ela está arrochando de uma tal maneira que hoje nós vemos gente que diminuiu o movimento de lanchonete. Quer dizer, se não tem dinheiro para comer um sanduíche, vai ter dinheiro para abastecer o veículo, ou pegar um ônibus, um táxi para chegar na feira. Essas coisas estão sendo levadas em consideração? Com certeza. Ontem a gente teve uma imensa reunião que envolve segurança, transporte e trânsito, né? A gente teve presença em vários órgãos, inclusive municipais. A CETEMAC, o CETAP, o doutor Arthur Sotão esteve presente, a doutora Abadinho esteve presente. A gente teve a presença de vários órgãos da Prefeitura, o secretário Escobar também esteve presente, que é da Secretaria Municipal de Obras. Por quê? A gente sabe que o grande problema, o grande gargalo de um evento desse porte é o trânsito, né? E a gente já teve um exemplo disso recentemente num grande show, e que travou a terra rotatória. Então, a gente não seria maluco de começar uma feira sem pensar nesse planejamento detalhado da entrada do estacionamento, da questão da antecipação de compra de um ticket, né, para você não estar naquela fila, do valor para não se ter troco assim, fracionado, para que seja facilitado esse fluxo. Então, todas as alternativas estão sendo pensadas dentro desse planejamento. E, Josiel, Rodolfo, é impossível a gente fazer um evento desse tamanho que você não tenha... Eu vou parodiar agora o Coronel Carlos da PM, ele diz assim: o mais importante é a gente conseguir dar continuidade, manter o fluxo funcionando, né, dar fluidez ao trânsito, né, porque você vai ter milhares de pessoas
num determinado horário, indo para o mesmo lugar. Então, todas as alternativas que a gente possa pensar para a rodovia JK, a gente já pensou inclusive em uma mão inglesa na vinda de volta, ou seja, 3 pistas indo para o parque na hora dos maiores fluxos de movimento, uma exclusiva para ônibus, inclusive, que seria essa do contrafluxo, que só seriam os coletivos e os táxis com passageiros. Isso ontem a gente começou a falar, começaram a surgir essas ideias, entendeu? E a partir daí, desse enorme planejamento, nós vamos começar a vivenciar cada problema que a feira vai poder ter. Claro, nós não vamos minimizar, né? A ideia de ninguém minimizar. Essa a gente só quer minimizar, não vamos zerar os problemas. Zerar o problema. Tá certo, a gente vai para mais intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta para o último bloco. Agora, no último bloco, falar sobre a Secretaria de Estado, não é essa nova secretaria que vai cuidar do desenvolvimento das cidades. No momento de crise desse, criar mais uma secretaria, qual foi o grande mote para isso? Detalhe, só vou fazer uma intervenção. Um secretário, 2 secretários? Foi tema principal de campanha do governador, quando ele dizia que ele ia cuidar das cidades e das pessoas. Acho que até por isso que ele convidou um amigo de longa data para coordenar essa secretaria das cidades. Pois para tentar demonstrar o cuidado que ele quer ter com as cidades. De fato, o que o senhor pretende fazer pelas cidades, secretário? Bom, agora só ajudar o Rodolfo, né? Na realidade não foi criada uma nova secretaria, né? A secretaria foi criada, mas foram extintas 2 também, né? Foi extinta uma agência e foi extinta uma secretaria, né? E aí foi criada uma agência nova, foi criada outra secretaria. Então, em termos de custo de pessoal, se você for ver até a estrutura organizacional, são muito parecidas. A SEICOM, que era uma secretaria de Estado que tinha um perfil, que era Indústria e Comércio, foi juntada com a Agência de Desenvolvimento do Amapá, que era a antiga ADAP, e que hoje está com a característica de Agência de Desenvolvimento Econômico, que é a questão do comercial, industrial, que tinha que ter um foco específico. Eu achei fantástica essa ideia. A outra a gente já sentia uma carência há muito tempo, que é esse diálogo direto com os municípios. Você tem as demandas dos municípios entrando das mais diversas formas no governo. Rodolfo, vou só lhe dar um exemplo. O secretário de obras de um determinado município, ele faz uma solicitação, eu estou lhe dizendo isso de cadeira, o secretário de infraestrutura, o secretário de obras do município, o secretário de esporte do município, ele está angustiado no dia a dia dele, o município sem recurso, aí ele diz, olha, eu não vou nem falar com o prefeito, eu passo logo isso direto lá para o secretário da CEINF, e faz essa documentação. Às vezes ele fica naquela angústia dele, na vivência do trabalho dele, esperando que aquilo um dia seja resolvido, e que aquilo se perde na burocracia. Às vezes nem senta para fazer o projeto dele, de reforma, quanto custa, e não se sabe. Essas demandas, com a criação da Secretaria das Cidades, a gente cria um canal direto com os prefeitos, né, onde nós vamos tratar dos mais diversos assuntos, desde a captação de recursos, né, até da execução orçamentária desse recurso, que é o grande foco nosso. Quando a gente entrou na Secretaria agora, eu sou o coordenador do PAC também no Amapá. Então a gente faz o acompanhamento de todos os contratos da Caixa Econômica com o governo do Estado. Sejam só do PAC, ou sejam contratos do governo federal, com a Secretaria de Saúde, com a EMOAP, com a CEINF, com o RURAP, com a SDR. E eu fico às vezes 2 dias de castigo dentro da Caixa Econômica, pegando contrato a contrato, e a gente criou uma reunião que a gente chama Reunião do Ponto de Controle. Isso é fantástico, Rodolfo. Você que sempre foi um grande cobrador desses investimentos, do aproveitamento desse recurso, dessa visualização dos aproveitamentos dos recursos federais, das emendas federais, isso é uma grande sacada, porque a gente tem prefeitos, às vezes, que deixam de acessar um recurso desse, porque está com a prestação de conta dele de um convênio que é de 92, 94, que não foi feita a prestação de conta devidamente, e ele está no calque, né? E que às vezes uma pessoa, um assessor jurídico, poderia ir lá e resolver. Então a gente tem gente com expertise desde essa parte da captação de recursos, né, e do apoiamento no planejamento urbano. Né? A gente tem uma matéria muito importante que está sendo entregue, a base cartográfica. A cartografia histórica, né, os portugueses trabalhavam muito com mapa, todo mundo que planeja trabalha com mapa. As grandes invasões, as grandes guerras, só se tinha sucesso quem tinha essa informação detalhada dos mapas. Então a base cartográfica vem ser isso. Ela vai ser o nosso espelho da grande escala de cada município, na escala
1 para 2.500, você vai poder fazer o cadastro técnico multifinalitário usando essa base cartográfica. Você tem curvas de nível, você tem gravimetria. A nossa base cartográfica vai ser a mais completa do país. Vocês vai tiveram ter informação... uma reunião com os prefeitos. Foi, também, todos eles. Como os prefeitos encararam essa proposta? Rodolfo, foi uma surpresa muito grande para a gente, né? No dia do lançamento da Secretaria das Cidades, o governador já tinha definido a data e disse assim, olha, vamos fazer um evento para os prefeitos e a gente tem que convidar os prefeitos para a nossa casa. Foi emitido do gabinete do governador o convite e logo em seguida, como a gente já costuma trabalhar com ele há muito tempo, a gente sabe que quem é da casa tem que fazer a honra e convidar. Eu liguei, consegui falar com 14 dos 16 prefeitos, pessoalmente, aliás, falei com 15 dos 16 prefeitos, só o prefeito Miguel não conseguiu o telefone dele, não consegui falar, mas consegui falar com a assessoria. Dos 16, os 11 prefeitos, inclusive o da capital, que é o presidente da MEAP, tiveram presentes. Faltaram o Miguel, o de Vitória do Jari, a prefeita de Calçoene, por problemas de saúde, e o prefeito, deixa eu me lembrar, o de Pedra Branca, que mandou o representante, o Genival, né? Então, mandou o representante. O de Vitória, o Genival e o de Calçoene. Só o Miguel que não mandou, talvez até por causa da distância. Então, todos prestigiaram, né, o lançamento da secretaria. Nós mostramos que o principal foco são 212 milhões de operação de crédito hoje com a Caixa Econômica em todos os 16 municípios. Tem alguma dívida do governo com a sociedade. O canal da Mendonça Júnior é um. Como é que a gente vai, digamos, estou dando só um exemplo, como exemplo. O canal da Mendonça Júnior, como é que ele vai fazer parte desse teu... Não. O canal da Mendonça Júnior, ele continua na CEINF, ele é prioridade, o governador, talvez não para esse ano, porque as prioridades esse ano são outras, mas o governador disse que nós não podemos deixar aquela obra, porque foi uma obra iniciada por nós, né, deixar aquela obra na maneira que está. Inclusive o secretário era você na época, né? Eu na época, né? Você que apresentou aquele desenho bonito, o pessoal e hoje andando por cima da ponte. precisando passar por atualização, pois né? Para você ver. E a gente está atualizando, aí né? Estava pronto o canal, esculhambou o canal e ficou. É assim mesmo, a obra é assim. Era o recurso federal, né? Acabou que veio, por falta de documentação ficou essa celeuma, né? Ninguém na época não tinha essa pessoa para fazer esse canal, para aprovar o recurso, desenrolar. A Caixa Econômica não tinha toda a estrutura também física de acompanhamento que tem hoje, né? Na GIDUR, que é a antiga GIDUR, perdão, que é a atual GIGOV, né? Que tem uma estrutura belíssima, com um quadro técnico fantástico, com muitos engenheiros, e não era esse tipo de estrutura nessa época, né? Então, a gente tinha muitas dificuldades com a aprovação de recurso, com a análise de projeto, mas hoje isso não acontece, Rodolfo. A gente tem uma relação muito sincera, né? O governador já se comprometeu com todos os prefeitos que as contrapartidas que a gente precisar... Quer dizer, cuidar da cidade, mas não é de toda a cidade, quer dizer, da cidade da agora para frente, então. É da agora para frente, né? A gente vai tratar essa relação com os prefeitos. Não, mas essa obra que a gente deixou... não, isso daí é uma obra prioritária. Uma reunião que eu participo, que é a reunião do setor de infraestrutura, eu já vi ele pedindo para o secretário André especificamente sobre essa obra, né? Que é uma das obras prioritárias para ele. O canal da Mendonça Júnior, o próprio Pia Santo Inês, que você não tocou, mas eu vou tocar no assunto, né? Que também foi da minha época, idealizado pela gente, né? A própria... A frente dali da residência, aquele projeto ali, o município, apesar de ser uma área municipal, a gente tem que entrar num consenso com o município, né, pelo aquele espaço e a utilização dele. A própria saída daquelas pessoas que eram da praça de alimentação, da antiga feira onde foi construído o mercado, eles têm que voltar para a praça de alimentação lá que está sendo pensada no mezanino do mercado, né? Então, tudo isso, Rodolfo, esses projetos que na época faltaram tempo para a gente fazer, o governador já elencou como prioridade dentro dessa visão. Na relação da Secretaria das Cidades... E vai ser o recurso para financiamento disso? Vamos ser realistas agora. Deve ser estadual. Esse daí da Mendonça Júnior, ele vai designar recurso estadual porque é uma prioridade de governo. Ele colocou como se fosse prioridade, né? A gente não vai correr nem atrás de recurso externo. Se de repente aparecer um recurso externo que a gente está com o projeto pronto, a gente inscreve de novo. Inclusive hoje numa melhor relação institucional com a Caixa Econômica, com a equipe da Caixa, um melhor entrosamento, né? Porque como a gente acaba se mudando para fazer esse acompanhamento dos contratos federais, a gente acaba se entrosando com a equipe. E isso eu tenho certeza vai fazer fluir muito essa questão na relação com os municípios. Você imagina um estado pobre quanto o nosso, 212 milhões de operação de crédito, que se você tem só 46 milhões aprovados. Esse universo aí, esses 160, 170 milhões,
estão descobertos e a gente tem que ser responsável, se colocar parceiro do prefeito para correr. Olha, prefeito, o que é projeto? É uma prestação de conta, entendeu? O que precisar ali a gente tem que se colocar à disposição. O prefeito de Macapá pode contar com a sua parceria? Com certeza, Josiel. E foi uma das pessoas que procurou a gente. A gente pode esperar algum retorno dessa secretaria que está cuidando das cidades tão mais diretamente? Olha, a gente já tem um grande projeto que o governador anunciou no lançamento da secretaria, que é a criação da área metropolitana de Macapá, Santana e Mazagão. Isso é um grande desafio para você, que é um debatedor, um estudioso disso, é importante. Por que a gente tem que criar a área metropolitana dessas 3 cidades? Porque a gente precisa de um PDI, um Plano de Desenvolvimento Integrado. Você não pode mais pensar Macapá dissociado de Santana, dissociado de Mazagão, com esses investimentos. Você tem hoje, se for ver ponte, estimado 110 milhões de recursos investidos, os 100 milhões da ponte, mais 8 milhões do acesso que vai ter que ser construído, né, para poder dar fluidez à ponte. Aí você tem mobilidade urbana, que está aprovada no BNDES, para Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Vou fazer uma outra entrevista com o secretário, porque nosso tempo acabou e nós temos que seguir. Nós estamos, aqui tem que obedecer o tempo, né? Mas a gente se coloca à disposição, viu, Rodolfo? Tá certo. À vontade mesmo. A casa é sua, eu posso dizer isso? Não pode, José? Pode, claro. Pois é, e o telespectador aí está ansioso também a saber essas outras informações. Algumas que você foge assim, mas a gente resolve, né? Resolve, com certeza. Tá, a gente volta.